Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, 8 de junho de 2022, estamos aqui iniciando mais uma tutoria de constelação. Como vocês já sabem, né? Sou a professora Natália, estamos juntos aqui toda semana nessa tutoria. E aí, vamos dar continuidade, né, a todos os assuntos que nós estamos falando durante essas tutorias. Por isso é importante que vocês tenham essa sequência, tá? Hoje nós vamos falar, como eu falei anteriormente, né, inicialmente, nós vamos continuar falando sobre o que nós falamos na aula passada, na tutoria passada. Eu dei início sobre o eu criança e o eu adulto. E falei bastante sobre a criança interior, né? Sobre a criança que nós fomos, sobre a nossa história, né? Nós fizemos ali vamos dizer assim, um mapa sistêmico, onde nós podemos olhar para a nossa realidade, né? Podemos olhar para o nosso sistema familiar, quem somos nós dentro desse sistema familiar, as funções, né, que nós ocupamos, né, ou se há talvez até uma desordem. Então, essa foi a proposta sobre. Perdão, gente. Essa foi a proposta da nossa primeira aula. Está tendo aqui um probleminha com a minha câmera. Mas vamos lá, continuando. Essa foi a proposta, né, da nossa primeira aula de tutoria. E vamos continuar, né? Nós falamos sobre ampliar a consciência, né, o nível de consciência em qual nós nos encontramos dentro do nosso sistema familiar. Na semana passada, eu continuei falando sobre esse nível de consciência, sobre o nosso eu criança, e hoje nós vamos pegar mais sobre o nosso eu adulto. Eu acredito que, se você chegou até essa aula, você já teve uma visão, né, interna sobre a sua criança interior, sobre o que é essa criança interior, sobre os pontos positivos e os pontos negativos dessa criança interior, quem é essa criança interior, como eu mencionei, somos nós, se essa criança se encontra na dor, se essa criança ela está leve, tá? Se essa criança continua atuando ainda, porque aqui todos nós somos adultos, mas carregamos essa criança interna. Então, termos essa perspectiva, esse olhar para essa criança, nos ajuda a percebermos como está a nossa vida hoje. Porque as fases, elas já passaram, a fase da infância. Mas essa criança, ela continua atuando na nossa vida hoje. Então, é importante nós termos esse olhar, esse direcionamento, para nós percebermos de que forma nós estamos atuando dentro do nosso sistema, na nossa vida, quais são os destravamentos e emaranhamentos ao qual nós estamos nos encontrando hoje. E aí, já que você, né, teve essa visão, esse olhar direcionado para a sua criança, você acolheu a sua criança, né? Eu trouxe uma proposta na tutoria passada para que você possa estar acolhendo a sua criança interior. E já que você fez isso, né? Acredito que se você chegou aqui, você fez isso, você direcionou esse olhar, e hoje você vai perceber o seu eu adulta. Se você teve um olhar para a sua criança interior, percebeu se as suas inseguranças, se os seus medos, se os seus traumas, ou aquela situação que talvez você esteja percebendo em você, que você esteja ainda ali andando em círculos, sabe? Parece que as coisas não estão saindo do lugar. Você sai de um ponto e vai para o outro. Daqui a pouco você volta para aquele mesmo ponto. Isso é o que nós chamamos de emaranhamento. E aí você vê quem está realmente com esse emaranhamento, quem ainda está, digamos que nessa lealdade, é exatamente essa criança. E aí, o que seria o seu eu adulta, né? Então, nós vamos hoje direcionar o seu olhar
para a sua vida de adulta. O que é de fato ser adulta? O que é de fato estar como adulta dentro das suas relações? A gente vai ampliar mais um pouquinho a consciência e aí você vai perceber, será que você ainda está, se você já está adulta ou você ainda está como criança? Primeiro eu quero destacar o seguinte, o que é estar adulta na vida? E ser adulta, ela não tem nada a ver com a sua idade cronológica. Porque talvez você esteja aqui e esteja pensando o seguinte: bom, eu sou adulta, eu estou aqui fazendo um curso e sou adulta, eu já sou mãe, já sou casada, eu trabalho fora, eu tenho as minhas relações, eu tomo as minhas decisões. E baseado em que essas decisões são tomadas? Como você lida com as frustrações? Como você lida com as dificuldades? Como você lida com as suas relações, né? Quando você é desagradada? Enfim, isso é você perceber quem está atuando de fato, internamente. É bom destacar aqui, gente, que quando a gente tem quando a gente fala de eu adulta, eu criança, eu estou trazendo uma percepção interna. Por isso que eu falei, ser adulta não tem nada a ver com a idade cronológica, porque sim, de acordo com a idade, todos aqui são adultos, tá? Então, estar adulta não tem a ver com a idade cronológica, mas sim uma percepção interna. Sim, naqueles momentos em que as frustrações, digamos assim, as emoções estão mais afloradas. Isso também não quer dizer, por o fato de você ser adulta, você não vai se abalar emocionalmente, não vai passar por frustrações, decepções, pelas inseguranças da vida, mas sim a forma como você vai reagir. Isso também não quer dizer que você não vai chorar, que você não vai sentir raiva, mas isso é a frequência e o que te mantém presa a essa situação. Porque, por exemplo, como eu falei na tutoria passada, a criança ela não tem a maturidade para lidar com as frustrações, mesmo que elas aconteçam. Ela tem uma percepção da realidade diferenciada, ela não tem ainda, digamos assim, uma ferramenta, né, uma inteligência emocional para perceber o ambiente, a realidade de fato, tá? Para poder separar as coisas, para perceber o que de fato é uma realidade e o que é sua interpretação. Ela não tem esse mecanismo, ela não tem digamos, essa defesa. Então, digamos que a criança, eu posso fazer uma analogia, que a criança ela é uma esponjinha e ela absorve tudo que acontece ao seu redor. Ela traz tudo. E ainda acredita ser talvez o centro, o pivô daquela situação. Ela traz para ela talvez uma responsabilidade que não é dela. Ela traz a culpa, ela traz tudo para ela. Ou seja, a criança ela não podemos dizer assim que a criança ela não tem filtro para separar. Então, por exemplo, a situação do ambiente familiar, os seus pais estão brigando, tem brigas constantes, desentendimentos, há uma separação. O que a criança faz? Como que é a leitura dessa criança? Ela acredita ser a culpada daquilo dali. Ela acredita talvez ser a responsável. Ela absorve aquele ambiente, a situação daquele ambiente, acreditando ser ela responsável da situação estar daquela forma. Tá? Então, essa é a visão da criança. Agora, no seu eu adulto, você já consegue separar as situações externas. Você consegue ter uma maturidade, uma percepção de que eu sou responsável por isso? Porque o adulto, ele faz o quê? Ele assume as suas responsabilidades. A criança, ela traz o sentimento de culpa. Eu fui a culpada, ou meu pai, a minha mãe, ou o meu responsável disse que eu sou culpada. Então, traz, né, esse sentimento, essa percepção. O adulto, ele é levado a olhar, a perceber as situações e sim assumir as suas responsabilidades. Eu costumo dizer que
culpa, ela não é um sentimento original. Nós não nascemos com esse sentimento de culpa. Culpa é um sentimento sintético, é uma emoção sintética. Eu sinto culpa porque alguém disse que eu fiz algo de errado. Eu sinto culpa porque existe um padrão de certo e errado estipulado pela sociedade, pelas crenças familiares, e aí, culpa. Então, você é culpado. Só que a culpa, ela não é algo bom, porque ela não me faz, ainda assim, ela não me faz assumir as minhas responsabilidades e poder, talvez, digamos assim, melhorar, observar o que pode ser feito, o que pode ser refeito. Porque dentro da constelação familiar, digamos assim, dentro da constelação familiar não existe a visão, a colocação do termo me perdoe. Não existe me perdoa. Tá? E aqui eu não quero entrar numa questão de crença, se é certo ou se é errado, mas nós estamos falando aqui sobre como a constelação familiar funciona. Então, não existe a ideia de perdão, porque desde quando eu trago perdão, eu trago a culpa, ou seja, você foi culpado e você fala, me perdoe, ou me desculpe. Nesse caso, quando nós estamos como adultos e a gente, vamos dizer assim, infringiu algo, cometeu um delito ou algo contra alguém, que feriu alguém, o que a gente direciona para a pessoa é o seguinte: eu sinto muito. Sinto muito, porque você já fez. De repente, você fez algo que possa ter magoado, chateado alguém. E não é me desculpa, me perdoe. É você assumir a responsabilidade. Sim, fui eu. Sim, eu fiz. E eu sinto muito. Então, essa é a visão do adulto. O adulto assume as suas responsabilidades. Tá? Uma ordem que a gente trabalha dentro da constelação familiar é o seguinte: o que é seu, o que é meu, é meu. Eu assumo os meus 50% dentro dessa relação, seja qual essa relação for, tá? Eu assumo a minha parte dentro dessa relação. Deixo você com o que é seu e fico com o que é meu. E sigo com a minha vida, porque eu sinto muito, eu errei com você, né? Eu fiz algo que você se sentiu prejudicado, ou de fato eu te prejudiquei, mas eu sinto muito. Porque se você está como você é adulta, continua trazendo o sentimento de culpa, quem é a culpa? Quem traz a culpa, né? É a criança. E a culpa ela acarreta tantos outros fatores, tá? Porque ela ainda te deixa numa postura de vítima, nesse lugar de vítima. Então, se eu sou culpada, eu preciso ser penalizada. Eu vou atrair quem? Um perseguidor. E da mesma forma, eu como vítima tenho um perseguidor, alguém que me pune, alguém que vai dizer você é culpada, você tem que pagar por isso, eu assumo esse lugar, eu também vou atrair um salvador, alguém que eu acredito que tenha que me salvar, que me tirar dessa situação, que eu vou estar sempre recorrendo. E aí, quando eu recorro a esse salvador, na ideia, na visão de buscar algo para me ajudar, eu não estou buscando uma ajuda, mas sim alguém que assuma o meu papel, a responsabilidade por mim. Porque existe uma diferença entre culpa e responsabilidade, tá? Então, isso é estar adulto. E como que eu sei, dentro de alguns pontos que eu posso destacar aqui para vocês, se eu estou adulta nas minhas relações? Quando eu sei o meu lugar. O que é saber o seu lugar? Quando eu não quero ser, por exemplo, o pai ou a mãe dos meus pais. Quando eu não quero ser o pai ou a mãe do meu cônjuge. Quando eu reconheço se eu sou pai ou mãe dos meus filhos, eu não estou trocando, invertendo essa relação. Natália, mas isso acontece? Acontece em muitos pais colocam, talvez, colocam sobre os seus filhos as suas expectativas, as suas frustrações, buscam dos seus filhos uma demanda, uma necessidade de cuidado, de atenção, que deveria ter vindo dos seus pais. E justamente por conta dessa falta, eu coloco isso sobre os meus filhos. E aí, esses filhos podem se sentir
obrigados, né? Podem se colocar nesse lugar de terem que cuidar dos seus pais de uma forma desproporcional, vamos dizer assim, onde eles saem desse lugar de filhos, ocupando o lugar de pai e mãe desses pais, e aí gera essa desordem. Então, o adulto, o seu eu adulto, sabe o seu lugar. Dentro da minha relação, do meu casamento, do meu relacionamento, eu sei quem eu sou. Eu sou a esposa, eu sou a namorada, eu sou a companheira, não sou a mãe. Tá? Dentro da relação dos meus pais, eu sou filha. E aí é uma ordem que eu conheço, né, que a gente aprendeu em numa dessas aulas aí da constelação, dos módulos, é o seguinte: dentro da minha relação de pais, eu sou pequena. Eles são grandes, eu sou pequena. Então, eu sei o meu lugar. Se eu sei o meu lugar dentro do meu sistema familiar, eu sei o meu lugar na vida. Eu não estou infringindo uma função, infringindo uma lei, uma ordem de amor. Então, eu reconheço o meu lugar. E eu me sinto segura nesse lugar. Como assim, Natália? Bom, talvez você, como adulto, esteja aqui falando para muitos pais, né? Pai e mãe. E aí a gente sabe que a função materna, a função paterna traz as suas inseguranças, porque ninguém passou a ser pai e mãe, juntamente com a função vem ali um manual de instruções. A gente sabe disso. Então, assim, as inseguranças que, vamos dizer assim, naturais de como vai ser, né? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser um bom pai? Como que vai ser essa relação? Como vai se dar isso? Aquelas pequenas inseguranças que nós vemos como desafio, mas se nós tivermos filhos, nós estamos ali para isso. Mas é a insegurança que me faz ter medo de encarar essa situação. Essa insegurança que me faz sentir talvez até pequena ou inferior, sabe? Que me faz me sentir frustrada. Porque uma coisa, eu saber a minha função, eu saber o meu lugar e encarar os desafios, acontecer os desafios e situações saírem do que eu gostaria que saísse, saírem do lugar, vamos dizer assim, saírem não da maneira como eu gostaria, tá? Então, mediante a isso, eu gero uma frustração. Agora, se tem frustração, existe uma expectativa. Agora, essa expectativa está baseada em quê? Em quem, né? Em quais referenciais? Porque, vamos dizer assim, enquanto mãe, o meu referencial materno é a minha mãe. E aí, se eu olho para essa minha mãe e eu tenho um julgamento, eu tenho ali um olhar de que eu quero ser diferente, eu quero ser melhor do que essa mãe, eu quero fazer diferente dela, mas com uma postura interna. Isso, quando eu digo postura interna, é aquilo que eu sinto, não é a minha lógica, tá? Não é o meu racional, mas é como eu me sinto em relação a essa mãe, mediante inclusive as minhas faltas, e aí eu aqui como mãe, eu entro numa ideia de que eu vou ser melhor do que a minha mãe, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não recebi, eu vou fazer diferente dela, mas aqui dentro eu estou julgando. Então, dentro dessa relação, de repente esse filho, essa filha minha, ela não corresponde às minhas expectativas, é como se eu fizesse demais, eu quisesse suprir todas as necessidades do meu filho, porque existe uma falta em mim, eu quero suprir todas essas necessidades, só que eu acredito que esse filho ou essa filha vai corresponder àquilo que eu estou oferecendo, e quando isso não acontece, eu faço o quê? Eu me frustro. Me vem essa frustração, me traz o quê? Uma insegurança. E aí a gente fala assim, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai. Né? Será que o que eu estou fazendo bem feito? E a ideia é o seguinte: nós damos o nosso melhor. É o melhor que eu posso dar a cada dia. É olhar para aquela situação, é olhar e entender. Ah, mas você, ou talvez você possa escutar, você poderia ter feito diferente, e você entender. Eu fiz o meu melhor.
Eu fiz o melhor que eu podia ter feito. É você poder olhar, de repente, para a sua história, em alguma fase, em algum momento da sua vida, e entender que você fez o seu melhor. Ainda que hoje você talvez pense assim: ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria daquele jeito. Só que daquele jeito, desse jeito que você fez, naquele determinado tempo, daquela determinada fase, você deu o seu melhor. Você ofereceu o que você tinha que oferecer. Você fez o que você tinha que fazer porque aquela era a tua mentalidade. Aquele era o teu pensamento. Não tem como você julgar a pessoa que você foi num determinado tempo, numa determinada fase da sua vida, com a mentalidade que você tem hoje, porque justamente nessa fase aqui você não tinha a mentalidade que tem hoje. Então, os seus resultados não poderiam ter sido diferentes. Então, você cobrar essa menina, essa jovem, essa adolescente, essa criança, com a mentalidade que você tem hoje, seria injusto com você mesmo. Tá? E mediante a isso, você entra numa atitude de cobrança, de querer corresponder, de criar expectativas, de não saber lidar com as frustrações e se sente insegura. O ser adulta, saber tomar decisões. Natália, como assim? Eu sou tão indecisa. Gente, eu estou falando de decisões na vida, de fazer escolhas que vão influenciar a sua vida, né? A sua rotina, a sua família, de alguma forma. Por quê? Toda decisão, ela existe uma renúncia. Ela vai existir vamos dizer assim, algo que você vai decidir, que você tem que abrir mão aqui, que você tem que ajustar ali. Então, assim, não dá. Ser adulto é compreender que não dá para ter tudo na vida. Então, vamos pensar aqui, vamos fazer um comparativo. A minha criança com o meu adulto. A criança vai numa loja de brinquedos e ela vê N brinquedos. Ela quer levar todos e aí ela só tem uma opção. Você só pode escolher um. Então, a criança, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar manipular, ela vai chorar, ela vai fazer pirraça, ela vai ficar confusa, ela vai querer todos, ela vai tentar negociar. Não, então só dois, então isso. Se ela pode acontecer dela se sentir frustrada, tá? Estou dando um exemplo aqui que pode ser acontecer ou não. Isso não é uma regra, mas estou dando um exemplo para vocês entenderem. E aí é lógico, se ela escolher um, então ela não vai ter o outro, ela vai pensar, mas esse eu posso brincar assim. Talvez ela pense isso, talvez não, mas a gente está trazendo uma ideia aqui das escolhas, o que nos leva, né, a perceber a tomada de decisão, o que a gente vai ganhar e o que possivelmente a gente, não digo nem perder, mas que não vai ganhar, tá? Então, assim, a criança ela não sabe fazer esse balanço. Ela quer tudo, enfim, às vezes ela vai agir pela emoção. Mas o adulto, ele vai saber analisar suas decisões e assumir as suas responsabilidades. Isso não quer dizer que, enquanto adulto, não tomamos até decisões precipitadas, decisões erradas, que a gente pensou que seria de uma forma e lá na frente, às vezes, não deu certo, não é isso. Mas o que eu faço? Eu sento e choro? Eu vou ficar parando e reclamando da vida? Porque isso é atitude, é postura de criança. Porque mediante aos conflitos, mediante as situações externas que vêm contrariar a perspectiva, a expectativa, o adulto, por mais que ele se sinta ali, digamos, por um momento, gente, porque a gente não é de ferro, tá? Mas por um momento se sinta fragilizado, o que vai acontecer? Ele vai saber, bom, realmente não aconteceu da forma como eu gostaria, mas existe uma maneira de reverter essa situação, ou então eu vou reiniciar isso, ou eu vou parar por aqui e ir para uma outra situação. Enfim, vai saber analisar, porque o fato é o que pode ser feito se eu tomei uma decisão que não me trouxe tanto benefício, que me gerou um arrependimento, ou que eu deveria ter pensado melhor. Enfim, a questão não é eu ficar me lamentando. A questão é o que eu posso fazer para sair dessa situação.
tá? Então é assim, aí eu entro naquilo, assumir uma responsabilidade. Adulto não é movido por culpa, não é vítima e nem culpado. Não existe vítimas e culpados, existe responsabilidades, tá? E isso é um funcionamento de um adulto. Isso não quer dizer que um adulto não vai errar, que não vai ser frágil, sensível, mas ele vai saber, em algum momento, colocar um pouco das suas emoções, né? Equilibrar aquilo dali, aquele momento, que, como eu falei, não é quer dizer que ele não vai chorar, que ele não vai se frustrar, se chatear, não vai estar bem. E nesse momento que esse adulto percebe, eu não estou bem, existe algo interno aqui que sabe que bateu, que não está bem, que esbarrou, e aí pode ser essa criancinha que foi ferida, que de repente está, né, se sentindo mal, e ali você faz o quê? Você é um momento de acolhimento. A gente também, como adulto, precisa entender o nosso momento, se acolher, sabe? A gente, como adulto, a gente precisa entender os nossos sentimentos e as nossas emoções e saber que há um momento para tudo. Então, se eu não estou bem, não é porque eu sou adulta que simplesmente eu vou botar sempre um sorriso na cara para tudo e dizer, ah, estou ótimo, por dentro não estou. Você vai saber equilibrar essas emoções, esses sentimentos, as situações, e vai ter dias que realmente você não vai estar bem, e tudo bem que nesse dia você não esteja bem, que é diferente de não estar bem nunca, tá? Mas aqui eu estou trazendo uma perspectiva de como o adulto vai olhar para essas situações. Indo para um outro ponto, que eu já falei, que é até em relação a saber o seu lugar. Então, a minha adulta, tá? O meu eu adulto, ele sabe, ele não quer assumir outros papéis, papéis que não são meus. Como assim? Bom, isso aqui não é meu. Uma coisa que é muito comum, né, que eu até falei, mencionei, que pode acontecer, por exemplo, quando nós adultos já temos pais, né, pai, mãe, pessoas, e ali esses pais eles já são de idade, né, ou enfim, às vezes nem tanto de idade, mas a gente acaba às vezes dando um pouco mais de assistência, né, aos nossos pais, nós queremos cuidar, dar um pouco de atenção e a gente acredita que eles não conseguem mais, talvez, fazer determinadas coisas, atividades, situações que eles sempre fizeram. Na verdade, se você parar, eles sempre fizeram. Parar para pensar, eles sempre fizeram isso. Só que a gente cresceu, a gente é adulta e fala assim: não, mãe, não faz não, deixa que eu faça, não, pai, deixa que eu faça. A gente sempre está querendo fazer tudo por alguém, né? E aí, exatamente isso, assumir um lugar que não é nosso. Veja bem, ajudar os seus pais numa situação, dependendo da situação, há casos e casos, tá, gente? Existem pessoas que existem, que já têm os seus pais, que já são bastante idosos, né? Não têm uma autonomia total. A questão não é você negligenciar os seus pais ou deixar de ajudá-los, de dar uma assistência. A questão é você saber que o que você faz do seu lugar de filha, e que você é pequena e eles são grandes. Ponto. Tá? Nós não devemos ficar achando que nós temos que dar ordem, ditar ordens, porque acontece isso. Já vi isso, muitos casos assim, de que os filhos começam a querer dar ordem para os pais e dizer o que eles têm que fazer, o que não têm que fazer. Outra coisa muito comum é filho que se mete nas relações, na relação de pai e mãe. Ele está ali no meio da relação. Então, às vezes, essa mãe, ou esse pai, vou dizer mais a mãe, mas pode ser o pai também, está fragilizada pela sua situação. E aí o que ela faz? Ela vai conversar com a sua filha, tá? E geralmente essa filha já é grande, adulto, mas pode ter, às vezes até adolescente, gente, acontece mesmo, tá? Ou criança geralmente vai dizer assim, a mãe vai falar assim, tá vendo como é que é seu pai? Seu pai não presta, seu pai é isso, não sei o quê. Para essa criança, a criança aqui que eu falei, ela é uma esponjinha. Ela não, porque olha como é que essa mãe falou, é o seu pai. Só que ela não está chateada com a função pai. Ela está chateada com o marido dela. Ela está chateada com o marido dela.
O que esse marido fez que a chateou, que a desagradou, mas quando ela chega para a criança, que nem deveria fazer isso, mas quando ela chega para a criança, é o seu pai. A criança fala assim: meu papai, realmente, ele é ruim, ele não é bom, enfim, ela vai acreditar e até tomar para ela, porque ele é pai dela. Então, se esse marido, que, vamos dizer assim, teve às vezes um desentendimento de casar, uma coisa simples, boba, com essa mamãe, mas ela não está separando as funções. Ela está dizendo que é o papai dela. Só que ele talvez teve um problema com a mulher. Mas se ela fala o seu pai, ela está trazendo para ela. Quem é filha é ela. Então é o meu pai que não é bom. E enquanto adulto, né, já filhos adultos, que se envolvem nessa relação, quando a mãe vai tomar conselhos com a filha. Quando a filha começa a se meter na relação, porque eu acho que você não devia fazer isso. Ou falar para o pai, você não devia tratar minha mãe assim, você não devia fazer isso, você devia fazer não sei o quê, olha isso, olha aquilo. E daqui a pouco a gente está assumindo papéis que não são nossos. Porque o que a gente tem a ver com essa relação? Se quando nós chegamos, essa relação, ela tem precedência. Relação de casal, relação de homem e mulher tem precedência sobre pais, sobre filhos, tá? Sobre relação, função, pai e mãe. Então, nós começamos a entrar em papéis que não são nossos e a desempenhar isso. E o meu eu adulto sabe o seu lugar. Não quer desempenhar aquilo que não é seu. Fala, opa, peraí. Aí você pode pensar assim, Natália, mas a minha mãe sempre fica me perguntando o que eu acho, o que eu acho. Você pode falar, mãe, sinto muito, eu não acho nada. Quem tem que resolver isso é a senhora, quem tem que resolver isso é você. Você é a esposa, ele é o seu esposo. Então, você, seu marido, seu namorado, seu parceiro, companheiro, você resolva com ele. Eu aqui sou pequena, eu sou filha. E sutilmente começa a sair dessa situação. Outra coisa, o meu eu adulta consegue, pelo menos tenta planejar, né, e executar e estruturar o seu tempo de forma saudável. Vamos lá, gente, isso é muito bom, isso é muito importante, porque você consegue perceber como que está o adulto ou adulta, ela sabe como você vai fazer isso aí. Eu vou até passar uma observação para vocês perceberem, fazer um mapa, vamos dizer assim, de como está a sua vida hoje, de forma organizacional, de forma de rotina. Porque uma coisa que às vezes a gente cai, às vezes, num erro, né? Porque ouvimos falar bastante sobre isso, é que rotina é algo ruim. Ah, rotina, nossa, a gente tem que sair da rotina. Uma coisa é eu fazer uma programação diferente, que saia um pouco dessa rotina. Outra coisa é eu ter uma vida completamente desorganizada, que eu não quero entrar na rotina, tá? Então, assim, eu organizo o meu tempo de uma forma estrutural saudável. Como assim? Bom, se você trabalha fora, se você tem filhos, se você tem casa para cuidar, se você tem N coisas, né, para fazer, e ali uma das coisas que a gente pode, porque que nesse momento a proposta inicial dessas tutorias, por exemplo, nesses primeiros momentos de encontro, é a gente fazer o quê? Ampliar a nossa consciência. E eu estou sempre nessa terceira tutoria, estou sempre convidando vocês a olhar, tá, para a vida de vocês, a ampliar a consciência para vocês, para o seu sistema familiar, quem é vocês dentro desse sistema familiar, como é que está a função e tudo. Então, quando eu falei, né, em alguns pontos aqui sobre estar no seu lugar, não querer assumir papéis que não são seus, se sentir segura no lugar onde você está, em relação às suas relações profissionais, pessoais, e se sentir segura nisso, uma das coisas que você pode perceber ao estruturar o seu tempo, a organizar o seu tempo,
e que muitas pessoas às vezes falam assim: ah, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E quando a gente vai pegar esse tempo, essa agenda, vamos dizer assim, esse planejamento, seja diário, mensal, semanal, você faz esse planejamento por escrito, você percebe que você talvez esteja investindo muito tempo, gastando muita energia, gastando muito tempo em situações, em dinâmicas que realmente te faz sair do seu lugar, que sai da tua rotina, que sai da tua função. E aí você percebe, bom, será que realmente esse tempo ele tem necessidade de ser gasto dessa forma? Porque uma coisa que eu gostaria que vocês ampliassem a consciência para isso é perceber o cuidado, o autocuidado para a vida de vocês. Então, dentro das funções que nós executamos, uma delas é você, o eu, o meu eu, Natália. Como que está o meu cuidado comigo mesmo? Quanto que eu invisto para cuidar de mim? Seja numa coisa mais simples a uma coisa que me gere até me invista um tempo maior, por exemplo, ou um investimento financeiro, talvez, mas enfim, como que está você? E aí você perceber, porque aí você fala assim, ah, eu não tenho, vou dar um exemplo simples, tá? Mulheres aqui. Ah, você eu nem tenho tempo de fazer minha unha, não tenho tempo de fazer meu cabelo. Talvez você ache, mas isso é fútil, isso é supérfluo. Estou dando um exemplo, porque são coisas pequenas e simples, atitudes que a gente começa a praticar com a gente mesmo, tá? Para nos levar a passos maiores, a pensamentos maiores. Então, às vezes você fala assim, não tenho tempo nem para isso. Mas por que não tem tempo? Será que dentro das 24 horas do seu dia, esse investimento do seu tempo está voltado para toda a sua rotina, para todas as suas funções? Será que tem alguma coisa aí que não está fugindo? Será que tudo que você faz, se ocupa, se preocupa, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, só tem coisas que realmente são responsabilidades suas? Pensa aí. Será que, porque eu tenho que marcar um médico para meu marido, para minha mãe, porque eu tenho que levar fulano isso, nesse. E aí você está falando, de repente, de você adulta com outro eu adulto que poderia fazer aquilo que você está fazendo. E aí você pensa assim, mas se eu não ligar, ele não liga. Mas se eu não fizer, ele não faz. Porque se não for eu, essa casa não anda. Não, porque se eu não fizer, ninguém faz. Mas peraí. Gente, se um dia você faltar na vida, né? Se um dia, vamos falar assim, se você morrer, porque isso né? Esse tempo aqui, a gente sabe que a morte já vai chegar para todo mundo. E aí? Como é que vai funcionar a tua casa, as pessoas que você acredita vivem em função da sua vida? Será que, de repente, porque quando eu trago isso, estruturar o seu tempo de forma saudável, é você perceber se você está sobrecarregada. E ali, quando você começa a olhar para tudo que você faz, começa com coisas simples, tá? Perceber essa estruturação do seu tempo e anotar todas as atividades. Então, talvez você esteja assim, estou muito sobrecarregado, eu estou muito cansado. Inclusive, você pode até pensar o seguinte: o método, né, a metodologia desse curso, dessa proposta, é 100% online. Então, você precisa manter uma disciplina de organização, de encaixar, porque é algo que você decidiu fazer para você. Lembra das tomadas de decisões? Isso vai ser bom para você? Com certeza. Então, se você parar para assistir uma aula de 1 hora que seja, de 30 minutos, é um tempo que você vai deixar de fazer algo, e eu digo deixar, né, no sentido de perda de tempo, mas de você
abrir mão, às vezes, de ver sua série, de, sabe, ver um filme, ou até de estar um pouquinho ali com o seu filho, com a sua família, mas é um investimento seu. E ali entra o quê? Olha como é que uma coisa leva a outra, gente. E ali entra o quê? A questão de você se sentir segura no seu lugar. Espera aí, agora é o meu momento. Ainda que seja esse momento de que você vai estar se dedicando a estudar, sabe? A elaborar, a adquirir conhecimento, é o seu momento. E é o momento que você vai renunciar um tempo em família, um tempo de lazer, um tempo de outras atividades. Mas você não está perdendo tempo, você está ganhando em favor da sua vida, em seu favor. Então, o que acontece? Quando você compreende isso, quando você tem essa percepção, tá? Você se sente segura, porque você sabe que isso é um investimento em você. Agora, se você parar um pouquinho na sua agenda, na sua rotina e pensar assim, mas como assim eu vou parar para fazer alguma coisa? Mas tem o meu filho, tem o meu marido, tem a minha mãe, tem a minha casa, tem isso, tem aquilo, e você se sente culpada, opa, é um sinal de alerta. Você está fazendo, está sobrecarregada, fazendo funções que não são suas. E estar adulta, o último tópico que eu quero trazer é o seguinte: sabe construir relacionamentos saudáveis. Dentro do meu relacionamento, seja ele qual for, no meu trabalho, mãe, pai, cônjuge, amizades, eu tenho um relacionamento saudável, eu sei qual é o meu lugar nesse relacionamento. Eu não preciso me fazer de vítima. Eu não preciso estar nesse relacionamento para salvar ninguém. Eu também não estou ali para perseguir ninguém. E eu mantenho trocas equilibradas. Dentro de relacionamentos que não sejam pai e mãe, porque lembra de hierarquia? Se vocês já chegaram nesse módulo, senão vocês vão compreender um pouco melhor o que eu estou falando agora. Existe uma hierarquia. A única relação que a troca ela não mantém no mesmo nível é relação pai e mãe, porque os pais eles estão aqui. Eles nos dão, eles nos deram, eles nos dão tudo. Nos deram tudo que precisávamos. E a gente pega deles, a gente toma deles e segue para frente. Então, eles vão estar aqui, nós estamos aqui. Ah, mas eu quero devolver para o meu pai tudo que eles fizeram. Não tem como. Isso não acontece, tá? Porque é ordem, eles estão acima. Então, a gente passa para frente. Onde eu vou passar para frente? Na minha relação com o meu filho. Se eu tomei aqui, se eu recebi daqui, se eu tomei da forma que me veio, da forma como me veio, eu recebo. Tomo isso, encho no meu lugar de filha, eu passo para o meu filho aqui, para quem já é pai e mãe. Agora, relação de casal, os dois chegam juntos na relação. Relação de amizade, tá? E as demais relações. Também, não vou dizer assim, na sua totalidade empresarial, no trabalho, porque também existe a questão de hierarquia, mas isso é uma questão organizacional, empresarial, mas existem relações também de trabalho que se mantêm as trocas equilibradas, tá? Então, as relações, elas são saudáveis, tá? As relações, elas não vêm com cobrança. Eu não entro numa relação buscando ser cuidada. Eu não entro numa relação buscando preencher um vazio, porque talvez existe uma lacuna em alguma fase da sua vida e você está buscando preencher isso. Então, você, como adulta, você tem essa percepção, você tem essa visão do que é estar adulta e como manter essas relações. A relação está pesada, existe cobrança, existe trocas desequilibradas. Então, a gente percebe que talvez quem esteja atuando mais nessa relação seja a minha criança do que ser adulto. Agora, só para a gente fechar esse tópico, gente, o que nos impede desse eu adulta
sabe, agir na nossa vida. Quando eu quando eu estou em desordem, quando eu estou em posturas internas que não são saudáveis, quando eu ainda estou permitindo que a minha criança esteja atuando na minha vida hoje como adulta. Quando que a minha criança ainda está atuando ainda como adulta e o meu eu adulta precisa florescer? Por exemplo, quando eu ainda não tomei os meus pais da forma que eu devo tomá-los. Quando eu ainda olho para os meus pais com julgamento. Então, isso impede que esse eu adulta desenvolva, cresça. Eu continuo com uma postura infantil. Quando eu estou nesse triângulo dramático das relações, o que é o triângulo dramático? Eu vou fazer uma aula específica sobre isso, mas o que seria triângulo dramático? Quando eu estou como vítima, quando eu estou como salvadora, como eu estou como perseguidora. Quando eu ainda estou com crenças, repetindo crenças, o que diríamos uns scripts da vida. O que seria o script da vida? É aquilo que foi repetido na minha família por várias gerações, aquela mesma fala, aquele mesmo script. Porque é pecado fazer isso, isso, aquilo, porque o dinheiro é sujo, porque quem tem dinheiro é ruim, porque ter muito dinheiro é ruim, porque trabalhar para você ser prosperar, você tem que trabalhar muito, tem que suar muito. Então, são certos scripts, certos modelos que a gente vai seguindo por determinadas crenças. Tá? Então, quando eu só estou repetindo uma crença, e aí eu não estou percebendo a minha realidade, eu não estou trazendo a contextualização para o que eu vivo hoje, e eu só estou repetindo esse script. Porque, de repente, quem falou isso em determinado momento, quem reproduziu, vamos dizer assim, ou quem criou esse script, passou por uma dificuldade e acreditou que era daquela forma. E você não esteja nem racionalizando se isso de fato é o que acontece com você hoje. Você só repete esse script. Não, na minha família, não, porque realmente, gente, dinheiro é sujo, não pode lidar com dinheiro, não pode prosperar, não pode ter muito dinheiro, não pode ser rico. Estou falando em coisas assim que a gente passa repetindo de geração em geração e a gente mantém esses scripts. Então, isso nos impede de crescer, de adultizar, porque se eu não consigo perceber a minha realidade atual, o contexto em que eu vivo, perceber mesmo que eu traga essas crenças, porque em todo momento a gente sempre vai trazer, mas é parar e ter um olhar assim, dá um passo para trás e observa, será que realmente é isso? Será que realmente a história é dessa forma? Tá, foi assim passado, mas precisa continuar dessa forma, tá? Perceber. Agora, como que eu faço esse movimento, tá? Para crescer. Primeiro ponto, gente, crianças permanecem nas esferas dos seus pais. Criança permanece na esfera paterna e materna do pai. Adultos aprendem a sair dessa esfera. Adulto não depende mais de pai e de mãe. Adulto consegue resolver os seus problemas sozinhos. Sabe aquela expressão sujar as suas mãos? E fala assim: caraca, minha mão tá suja. Sujei, assumir sua responsabilidade. Então, assim, sair da dependência. E aí, isso é papo para uma outra aula, mas existem diversas formas de nós continuarmos dependentes dos nossos pais. E isso nos mantém na esfera dos nossos pais. Talvez você esteja ainda morando na casa deles, dependendo deles, talvez já tenha saído, mudado de casa, mas continua dependendo e acreditando que está seguindo com a sua vida, mas não tem autonomia emocional, estrutural, financeira.
Não toma uma decisão sem passar pelo julgamento, pela observação, pela opinião até, porque aí a gente entra naquela desculpa. Ah, só fui buscar uma opinião. Na verdade, a gente pode, de forma interna e inconsciente, estar buscando uma aprovação dos nossos pais. E quando eu saio da esfera dos meus pais, não é deixá-los de lado, esquecer e seguir minha vida, porque eu carrego, eu entendo que eu tomei deles tudo o que eu precisava. E eu carrego eles aqui dentro, tá? Então, o que é sair da esfera dos pais? Soltar o julgamento, concordar com os pais que eu tive, tá? Tomar a vida que eles me deram e concordar que são os pais certos para mim, tá? É preciso ir e levá-los somente ele dentro de você, não ficar numa postura de vítima de criança esperando algo interno, esperando que eles venham suprir uma necessidade infantil. Tá bom, gente? Ampliar a consciência. Seguimos aí nas nossas tutorias, ampliamos mais um pouquinho para a consciência. Nós temos agora um pouco do nosso eu adulto, falamos da criança, do adulto. Então, façam essa análise, essa percepção. Façam a percepção da análise, né, estrutural da organização de vocês, tá bom? E seguimos semana que vem com mais uma tutoria ampliando a consciência. Tá bom, gente? Muito obrigada. Até a próxima aula.